Alegria e paz, salve Maria, tudo bem com você? Hoje, para a meditação, o Senhor me conduziu ao livro de Sabedoria, capítulo 16, versículo 26. Assim, teus filhos queridos aprenderam: Senhor, não é a produção de frutos que alimenta os homens, mas a tua palavra que sustenta os que creem em ti. Não é a produção de frutos que alimenta os homens, mas a tua palavra que sustenta os que creem em ti. Meu irmão e minha irmã, não podemos e não devemos só cuidar do nosso corpo, nos alimentar e deixarmos de lado a nossa alma. Tem que haver uma concordância plena aqui, tanto em nosso corpo como a nossa alma. Eu tenho que alimentar o meu corpo, sim, para que eu tenha forças, né, para as coisas diárias. Mas, principalmente, eu tenho que alimentar a minha alma para que eu saiba suportar os momentos de adversidades e as tentações que possam vir. Então é inútil uma pessoa viver aqui cuidando da alimentação, cuidando do corpo, da aparência, né? Eu trabalho em drogaria e falo com precisão, tanto homens como mulheres estão cada dia mais loucos. Loucos, essa é a palavra, só cuidando do corpo, tanto homens como mulheres se enchendo de anabolizantes, e eu falo com precisão que eu trabalho em drogaria há muitos anos. E hoje, homens e mulheres cada vez mais novos de idade se enchendo de porcaria para manter uma beleza, mas não cuidam da alma. Não cuidam da alma. E eu quero trazer aqui o que o nosso Monsenhor Jonas Abib, fundador da Canção Nova, sempre nos trouxe. Aquele que não adorar não vai aguentar. Aquele que não adorar a Deus, aquele que não se alimentar da palavra de Deus, não vai aguentar. Do que adianta ficar aqui, nutrindo um corpo, a beleza, se na hora da provação sucumbe às tentações de Satanás? Então, meu irmão e minha irmã, isso é muito sério. E é hora de você dar atenção a isso. Cuidado. Não adianta só alimentar o corpo e não cuidar da alma. E aqui nos traz aqui uma grande repreensão. Aqui nos traz isso. Assim teus filhos queridos aprenderam. Só que tem muitos que ainda não aprenderam. E vão pagar um alto preço. Porque é um grande alerta hoje, tanto para mim como para você, meu irmão e minha irmã. Não cuidar só aqui, né, da alimentação do corpo, mas se alimentar da palavra. Lá no livro de Efésios, né, capítulo 6, vem nos trazer que a nossa luta não é contra homens de carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os espíritos malignos que andam pelos ares. Então, como eu vou saber resistir a isso aí? As investidas de Satanás, as perseguições de Satanás. Como eu vou saber resistir? Me alimentando da palavra. Tanto é que nas 3 tentações que nosso Senhor Jesus teve, né, nos 40 dias no deserto, onde ele fez jejum aqui, a primeira tentação, qual foi? Vou trazer para você. Evangelho de São Mateus, capítulo 4, dos versículos 1 ao 4, nos traz assim. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo por 40 dias e 40 noites. Esteve jejuando, depois teve fome. Então, aproximando-se o tentador, disse-lhe: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito:
Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não só de pão vive o homem. Então não adianta eu só querer me alimentar, eu querer alimentar meu corpo, querer alimentar a minha beleza, querer me alimentar com vestes novas e descuidar da alma. Pois propriamente nosso Senhor Jesus derrotou Satanás aqui pela palavra. E quer um conhecedor maior do que Satanás? Satanás tentou, aqui se a gente pegar o segmento da palavra aqui, Satanás tentou Jesus com 3 passagens bíblicas. E Jesus Cristo o derrotou com 3 passagens bíblicas. Então, se você não se alimentar da palavra, meu irmão, minha irmã, Satanás, né, você vai ser uma presa fácil para Satanás. E não vai aguentar. Tanto é que aqui, se és filhos de Deus, transforme essas pedras em pães. E Jesus falou, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Isso encontramos aqui logo no início, lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 8, versículo 3. Ele te humilhou, fez com que sentisses fome e te alimentou com maná que nem tu nem teus pais conheciam, para te mostrar que o homem não vive apenas de pão, mas que o homem vive de tudo aquilo que procede da boca de Yahvé. Então, meu irmão e minha irmã, é hora de você dar atenção à palavra. É hora de você dar atenção. Senão, você não vai conseguir resistir nos dias maus. E tem muito irmão e irmã que já está passando aí por grandes tribulações. Satanás está vindo com força para cima de vocês e vocês aqui estão caindo, estão sucumbindo e estão aqui à mercê. Tem muitos irmãos e irmãs que o Senhor está trazendo no meu coração agora, que o que está acontecendo na sua vida não é nada no território humano, mas propriamente no território espiritual. Tudo isso que está acontecendo com você é tentação do inimigo. Satanás está te humilhando de tal forma que você não está resistindo. Satanás está aqui, neste momento, maltratando tantas pessoas, humilhando tantas pessoas, fazendo tantas pessoas caírem, que você está achando que é no território humano, mas não, é no território espiritual. Então, meu irmão e minha irmã, dá atenção à palavra, medita, volta para a igreja, cuida da tua alma, cuida da tua parte espiritual, senão você vai continuar sucumbindo. O que o Senhor traz aqui é muito forte. Satanás está aqui pisando literalmente em muitos irmãos e irmãs que estão achando que são coisas das pessoas, que é isso, que é aquilo, e não. É no território espiritual. Se vocês não começarem a buscar a Deus efetivamente e decididamente, vocês vão sucumbir. Vai cair, como estão caindo, e vai ser difícil de se levantar. Creem em Jesus Cristo. Por isso a palavra nos traz, não é na produção de frutos que alimentam os homens, mas a tua palavra que sustenta os que creem em ti. Para não cair, nós temos que nos alimentar da palavra de Deus, pois é Ele que nos sustenta. Para que assim, quando Satanás vier aqui a nos tentar, a querer nos derrubar, porque a própria palavra nos traz que Satanás está ao nosso redor, como um leão, buscando a quem devorar. E assim como nosso Senhor Jesus Cristo nos traz, quando Satanás vir, que a gente saiba responder à altura também. E ele fugir da gente, porque propriamente no segmento aqui do Evangelho de São Mateus, capítulo 4, na terceira tentação, né? Quando aí Jesus fala a Satanás. Aí Jesus lhe disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e a ele só prestarás cultos. Com isso o diabo o deixou, e os anjos de Deus se aproximaram e puseram-se a servi-lo. Com isso o diabo o deixou. Eu tenho que saber aqui revidar as coisas do mundo, não pelas forças do braço, mas com a palavra. Satanás usa de tantas artimanhas para nos ferir, para nos aprisionar, para nos fazer aqui entristecer e entrar aí em tantas coisas, né?
Como a gente vai fazer para resistir? É pela palavra, meu irmão e minha irmã. Se você não der atenção agora àquilo que o Senhor está trazendo até você, vai sucumbir. E não acha que é a beleza do seu corpo que vai te livrar, não. Que é o tanto de anabolizante que você está tomando que vai te livrar, não. Que as roupas bonitas que você está usando não vai te livrar, não. Que a sua aparência, o tanto de dinheiro que você gasta com cosméticos, que vai te livrar. Vai cair. Se você não acordar para a vida e não meditar na palavra, vai sucumbir. Vai sucumbir. Não adianta eu só alimentar o meu corpo e não alimentar a minha alma. E que maravilha que é essa palavra hoje para nós. É aqui, ó, um grande despertar a muitos irmãos e irmãs. É uma grande aqui, um grande alerta, mas também é um grande despertar para você ver que a palavra está vindo diretamente a você. Então para. Em nome de Jesus, começa a dar atenção aqui à tua alma. Pois muitas coisas que estão acontecendo com você, eu volto a dizer, é no território espiritual. Não tem nada de humano aí, não. É no território espiritual. Não adianta nada. Por isso que a palavra nos traz. Do que adianta querer ganhar o mundo inteiro e acabar perdendo a própria vida, a própria alma? Então, meu irmão, minha irmã, não adianta. É ilusão isso aí que você está vivendo. Estragar o teu corpo, ainda mais o corpo que é templo de Deus, com tantas palhaçadas desse mundo. Querer ser igual a alguém, coisas ilusórias, coisas passageiras, e não suportar na hora que vem aqui a tentação, porque não está se nutrindo da palavra, não está se alimentando da palavra. E eu volto a falar o que nosso Senhor, Monsenhor Jonas Habib nos trazia. Aquele que não adorar não vai aguentar, vai cair. Então reflita neste dia, meu irmão e minha irmã, é muito sério, é muito sério. É um grande alerta, pare de cuidar aí só, né, de alimentar o seu corpo, de se alimentar aí com as palhaçadas desse mundo aí, que não tem nada a nos oferecer. Não siga o caminho daqueles que querem ficar se amostrando pela aparência, mas estão totalmente vazios da palavra. Eu volto a dizer, não siga o caminho daqueles que querem ficar se amostrando pela aparência e vazios da palavra. Antes, cuide primeiramente de se nutrir da palavra de Deus, abastecer a sua alma, se fortalecer na palavra. Só assim poderá resistir às tentações. Cuidar do corpo, do templo, da alimentação, sim, cuidar do corpo que é o templo de Deus. Mas, como nos traz o livro de Eclesiastes, para tudo há um tempo. Há um tempo para cada coisa. Cuidar da alma primeiramente, e vamos cuidar do corpo sim, mas com coerência, com sensatez, não com essas modas do mundo, aonde cada dia vem trazendo que você tem que seguir um requisito de beleza de um corpo para ter aqui, né, parte com as coisas do mundo. Isso é idiotice, isso é ilusão, isso é incredulidade. Cuida da alma, meu irmão. Cuida da alma, minha irmã, porque é isso que você está precisando. E eu volto a dizer, porque o Senhor me incomoda muito. O que está acontecendo na sua vida, essas desgraças aí que você fica falando, nessa palavra, é no território espiritual. Então, medita na palavra, busca o Senhor, senão você não vai aguentar. Você vai ver que quando você começar a buscar a Deus, começar a se alimentar da palavra, a mudança que vai começar a ter na sua vida. O tanto de abrir de olhos, de clareza que Ele vai te dar sobre tantas coisas que vem acontecendo. Reflita neste dia, meu irmão, minha irmã, não brinque, não brinque. Aqui, para de ficar seguindo as modas do mundo. E comece hoje, em nome de Jesus, a buscar o Senhor, se alimentar da palavra. Tem muitos irmãos e irmãs que estão precisando se confessar urgentemente. Quando você começar a dar atenção à palavra de Deus, você vai ver a mudança que haverá na tua vida. Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.